Rap Talk Rap Talk. Rap Talk Rap Talk. Rap Talk. Rap Talk Internacional. International. 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 Ok. Yeah. Olá, Damani. Bem-vindo ao Rap Talk International. E sem mais demoras, vou pedir ao Damani para apresentar-se para a nossa audiência. Merlot, tudo bem? Audiência do Rap Talk, tudo bem? Eu sou o Damani Van Dunen, rapper angolano, e queria desde já agradecer o convite para estar aqui presente para falar um pouco contigo sobre o meu percurso. Yeah. Damani, então, nós temos sempre uma pergunta, já que isso é Rap Talk. Nós gostaríamos de saber qual foi o seu primeiro contato, como foi o seu primeiro contacto com rap? O meu primeiro contacto com rap foi, eu creio que no início dos anos 90 ou fins dos anos 80, eu lembro-me de ter ouvido Ice-T e Ice Cube muito antes de ter começado a ouvir o Snoop, os Criss Cross. Então, provavelmente, até foi fins dos anos 80. Eram as cassetes que chegavam a Angola, as VHS que chegavam a Angola a partir dos Estados Unidos, que acabaram me influenciando, porque era uma linguagem diferente, era uma linguagem irreverente, e eu me revia muito naquilo. Aquela linguagem, aqueles negros que tinham algo a dizer, que tinham um swag próprio. Isso foi sempre uma cena que me influenciou bastante. E depois, há uma coisa muito importante, é que essa street language era muito associada também ao basquete. E eu sempre gostei de basquete. Comecei a gostar de basquete na mesma altura. Então as duas coisas andavam muito, muito coladas. Então acho que foi provavelmente nessa altura, fim dos anos 80. Tem uma música sua que eu ouço muito e aliás, tu és um rapper muito diferente dos outros. Eu vejo uma grande diferença. Yeah. Tem um som teu com o Hernani da Silva. Aliás, eu sei que tu já tiveste um bom tempo em Moçambique. Exato. E tem uma tua música com o Hernani da Silva, Atentos. O que é que tu querias mais ou menos passar para o pessoal que acompanha o teu trabalho? Bom, basicamente, eu acho que o título é explicativo. Basicamente devemos estar atentos, devemos acordar, devemos perceber que muito do que nos foi alimentado durante este tempo todo é mentira, que há muitos africanos que não percebem qual é o seu lugar no mundo, qual a sua importância na história. Há muitas coisas que são feitas, muitas coisas que foram descobertas, que na realidade fomos nós africanos que descobrimos e muitos de nós não sabemos. Em muitas conversas, eu fico espantado até hoje que muitas pessoas se questionem sobre, tipo, nós africanos, nós nunca fizemos nada, ainda bem que fomos colonizados. Quer dizer, isso são coisas que me deixam um fulo da vida. Então, a mensagem tem muito a ver com isso, tem muito a ver com chamar a atenção, acordar as pessoas, tentar mostrar que, em primeiro lugar, nós somos o início de tudo e há muita coisa na história que foi manipulada e que nós devemos, em primeiro lugar, conhecer a nossa história, saber o nosso valor dentro da história mundial, porque só assim é que vamos conseguir nos respeitar. Então essa música fala um pouco disso.
Sim, Damani, e ainda bem que o Damani tocou aí, e eu conheço muito bem a linhagem de pensamento do Damani, porque eu tenho consumido muitas músicas. Damani, o Damani acredita no cristianismo? Para nós africanos, não. Eu acho que, em termos de energia, não faz sentido eu estar em comunhão com uma religião que contribuiu para que eu fosse oprimido durante esses anos todos. Então, nós não nos podemos esquecer que foi o cristianismo que acabou sendo a porta de entrada da colonização. Foi através do cristianismo que os missionários chegaram e foram passando a intenção deles dissimulada, obviamente, de nos conquistar. Porque eles, quando chegaram aqui, eles perceberam que nós estávamos muito bem consolidados a nível espiritual, a nível de organização. Quer dizer, nós éramos um continente autossuficiente, éramos um continente organizado, que é uma coisa que não se passa, que não é passado na história. E o cristianismo foi utilizado para nos dividir, para nos desenraizar. Então, respondendo à tua pergunta, eu não acredito no cristianismo para nós. Não acredito. Yeah. Então, Damani, também, de acordo o nosso movimento, Damani, Exatamente. por exemplo, o Damani é uma pessoa que defende as nossas raízes, certo? Sim, sim. E tal como o Damani, existem outras figuras públicas, né? Mas isso eu me refiro no público, nas as figuras femininas, né? Qual é o exemplo que elas passam para o restante do pessoal? Bem, pelo que eu tenho visto, quer dizer, isso é complicado. Há sempre mais do que uma maneira de se ver a questão. Eu tenho visto algumas das nossas irmãs compenetradas na ideia de que é preciso pensar em África em primeiro lugar, resgatar os nossos valores, como ao mesmo tempo tenho visto algumas que estão alienadas. E muito mais importante do que criticar é mostrar um caminho. E é o que eu tento fazer nas minhas abordagens, porque há pessoas que ainda não perceberam exatamente o que é que está a acontecer a nível global. E é muito importante nós, enquanto cultura, nos afirmarmos, porque está a acontecer uma guerra e há pessoas que ainda não perceberam isso. Está a acontecer uma guerra. É uma guerra para exterminar, castrar a nossa cultura, que é uma guerra que já começou há muito tempo, só que agora é diferente. E é preciso nós, enquanto povo, enquanto cultura, percebermos que é importante fazermos alguma coisa. E isso eu não falo só de nós. Nós, enquanto sociedade civil, é uma tarefa do governo também. As línguas nacionais nas escolas deviam ser obrigatórias, fazer-se passeios pelo país. Agora é muito complicado com esta questão toda que estamos a viver da pandemia, mas é muito importante conhecermos o nosso país, é muito importante termos orgulho do nosso país, porque se nós não conhecermos, por exemplo, eu sou de Luanda, e se eu não conhecer o resto de Angola, eu vou achar que o país dos outros é que tem tudo, e nós aqui não temos nada. Mas então, é importante conhecer, é importante, volto a falar, é importante conhecer a história. Então é um esforço coletivo. As nossas manas, nós mesmos, eu estou num processo de aprendizagem todos os dias, de autoconhecimento,
de conhecimento do mundo, da história, tentar perceber energias, como me posicionar, o que comer, o que não comer, o que beber, o que pensar, isso tudo é muito importante. Então, é preciso que o esforço seja coletivo e não nos focarmos na crítica. Uhum. Sim. Então, Damani, também tem uma outra questão, porque nós já tivemos cá a falar uma vez com o Milton, o reitor da Universidade Hip Hop, e ele Uhum. deixou-nos cá um grande conteúdo e aprendemos muito com ele nesta entrevista. O que tem a dizer da Universidade Hip Hop quanto àquilo que é o seu conceito relativamente às nossas raízes? Hip Nossas Hop, raízes. Universidade Hip Hop de Angola, neste caso. Agora, sim. Eu tive num evento deles, na altura do lançamento do meu álbum Blu-ray Quid Pro Quo. Fui cantar num evento e, e pronto, já conversei muitas vezes com o Milton, já conversei com o Cláudio Banto, que na altura era o reitor. Eu saluto a iniciativa, mas acho que é importante a Universidade de Hip Hop de Angola se reinventar um pouco, porque tem conteúdos muito, muito interessantes que são debatidos, mas a maior parte das pessoas não tem acesso à universidade. Então, eu acho que uma maneira interessante seria comunicar melhor, estimular melhor, agregar fazedores da cultura, de maneira a influenciar esses mesmos fazedores, para que eles próprios possam influenciar outras pessoas, porque o conteúdo que é debatido nessas palestras é muito interessante. Eu também já aprendi muito das coisas que eu vi na universidade, e só tenho pena que muitas pessoas não tenham acesso a esses debates, às iniciativas que eles têm. Então, acho que uma maneira boa seria eles se reinventarem no sentido em que estarem mais próximos das pessoas. Isso seria muito interessante. Se calhar colaborarem Uhum. com as administrações, eu não sei se eles fazem isso, mas administrações municipais, eu acho que seria uma ajuda também muito importante para o Estado. Uhum. De acordo a nossa cultura hip hop e, e a abordagem das nossas raízes, ah, o Damani teria problema algum em participar numa música com um afro, por exemplo, um afrobeat, Não, nenhum. Não uma teria kizomba, por exemplo, um nenhum problema. kuduro. Nenhum problema. Eu gosto de música. Desde que faça sentido, para mim, eu já cantei em Kizombas, eu participei de um projeto que é a Divisão de Honra, na altura em que eu vivia em Portugal. É, E isso é novidade para mim, essa parte da kizomba. nós temos temos Cuidado, Kizomba. aí existem muitos undergrounds aí atentos, vão lançar algumas linhas. Não há problema nenhum, não há problema nenhum. Nós fizemos Então uma deixa aí a Kizomba. tua percepção quanto a sonoridades para o pessoal que faz rap e que faz parte faz parte da cultura hip hop. Exato, eu acho que, e vou focar-me um bocadinho nessa música que nós fizemos na altura. O título da música era Rap, RAPP, que era ritmo africano para o meu povo. Ou seja, era uma kizomba, mas nós estávamos a falar exatamente do empoderamento africano. Ou seja, fazia todo sentido. E é uma coisa que eu sempre me questionei, que era, eu gosto muito de kizomba,
mas o que me chateia muitas das vezes é que a temática é sempre a mesma. É sempre a mesma. Então, tu não consegues perceber se o artista de Kizomba é só aquilo. Eu gostaria de conhecer outras camadas do artista enquanto temática. E nós fizemos exatamente isso nessa música. Demos uma abordagem diferente num ritmo africano para o nosso povo, que é a Kizomba. Então, eu vejo as coisas dessa maneira. Eu, antes de começar a consumir rap, eu já consumia Kizomba, por exemplo, e consumia outros estilos africanos. Então, nesta altura da minha vida, se eu fosse me preocupar com os undergrounds, eu provavelmente já não estaria a fazer música. Eu comecei a fazer música e nunca tive problema de assumir o estilo de música que eu queria fazer e que eu quero fazer. Aliás, há pouco tempo referiste que a minha cena era diferente e é exatamente por isso, porque eu não tenho nenhum problema em assumir o tipo de música que eu quero fazer. Para mim tem que fazer sentido só. Desde que faça sentido, está tudo certo. Yeah. E também eu tive a grande oportunidade de ouvir também no álbum do DJ Kalash. Exato. Participamos. E a tua estrofe foi uma das estrofes bem comentadas. E quanto à tua prestação neste álbum, o que é que tu achas? O álbum foi recebido, ou a música foi bem recebida para o movimento? Do jeito que tu Eu gostaria que a pensas? música tivesse sido mais promovida, muito mais promovida, porque foi uma música que ganhou videoclipe e eu achei que e o videoclipe por acaso eu gostei bastante do videoclipe. A noção que eu tinha era que o Calas ia empurrar mesmo a música e eu senti que podia ter sido feito mais. Se calhar mesmo ele falar conosco e arranjar maneira de nós próprios que estávamos na música, empurrarmos a música de uma outra maneira, pronto, vermos entre nós uma estratégia para empurrar a música. E mais um exemplo é que aquele beat não é um beat em que eu normalmente rimaria, mas foi um desafio para mim. E eu não costumo fugir a desafios. Então, um bocadinho, respondendo um bocadinho também ao que tu perguntaste aquela hora sobre sonoridades, isso. Eu achei que foi uma oportunidade boa de testar outras valências minhas, beats Aí diferentes. temos uma linha muito forte Mas sempre do Luvalo. do... Pode explicar um pouco sobre esta linha? Eu quis muito que tu descodificasses esse teu verso. E foi o que muita gente disse: não, esse da Money é muito mau, muito mau. Mas só que as linhas estavam assim muito codificadas. Podes mas aqui descodificar em primeira mão. Deixa ver se eu tenho aqui ainda a letra. Olha, encontrei. Encontrei aqui. Encontrei a letra, por acaso. Rápido, yeah. Isso é um verso histórico. E, olha, e quero que... Uma coisa engraçada, o Luvalo é um camba meu. E eu Mas... senti uma grande conexão entre tu e o verbo nesse som. Exato. Não, o verbal nós o trabalhamos... verbal, desculpa. Nós trabalhamos juntos há muito tempo. O verbal também estava no projeto Divisão de Honra, quando estávamos em Portugal. Temos o álbum Zumbo juntos. Temos o Kwame, onde estamos juntos também. Então, estamos habituados a colaborar. Ele está no meu álbum do grupo, o último, Swahili.
ele está em 2 músicas, portanto, há uma química que nós temos de muito gravarmos, de estarmos juntos muitas das vezes e vermos muitas coisas da mesma maneira. Então vamos lá descodificar este A verso. dica qual era? Era do Luvalo, né? Yeah. Mas eu gostaria mesmo de ouvir o verso todo descodificado. Mas podes falar aquilo que tu achas conveniente. Deixa lá ver. Não, como falaste nessa linha, né? Yeah. Com a nossa paz, ganhamos até oxigênio, mas o Luvalo não ensinou a respirar. Ou seja, ele disse na altura que o oxigênio era um dos ganhos da paz, né? Isso, sendo o arquiteto da paz, o nosso ex-presidente, né? Eu vou dizer que é um exagero para não dizer outra coisa. Eu prefiro chamar aquilo de um exagero. E a minha referência ao não ensinou a respirar é que se o oxigênio é um ganho dessa paz e nós continuamos asfixiados por tudo que não está bem em Angola, logo o que ele disse não faz sentido. Damn, profundo, man. Estás a ver? Yeah. Não faz sentido. Então foi. Eu não podia deixar passar essa dica porque eu fiquei mesmo chocado. Fiquei mesmo chocado porque há liberdade de expressão, sim senhor, mas nós não podemos falar as coisas só por falar. Então não tinha como eu deixar passar essa dica. Yeah. Olha, foi uma dica mesmo bem dope. Eu disse, como é que esse nigga... Porque eu também ouvi a cena, yeah, assim que saiu, eu disse, essa dica, yeah. E também senti uma do Lucani. O Lucani disse que ele diz que considera esse verso como um ganho da paz. Depois tu também das sequência a cena, disse, man, what's going on right here? Yeah, yeah. Exato. Yeah, mas foi uma cena boa dope e gostei imenso. Yeah, gostei bastante da experiência. E eu acho que tu deves explorar muito mais essa área também, porque foste mesmo, foste um rapper. Eu disse, eu perguntei ao Carlos, man, como é? Colocas assim já com monstros e que. Yeah. Mas também voltando à outra cena, tem uma outra track tua, muito comentada pelo People, é Conectar com Cloro. Exato. Conectar O com Cloro Cloro. é um camarada Por exemplo, antigo. existem coisas que os rappers percebem, mas eu gostaria que tu explicasses mais ou menos para a audiência, porque as pessoas que seguem se puder saber o que é que o Vanduni, o que é que o Damani falou aí, quais são, eles na vão música à procura Conectar. de Bom, eu e o Cloro já há muito tempo, eu conheço o Cloro, pronto, ele até começou a rapar antes de mim e eu tenho uma conexão com ele que tem, sei lá, 20 anos por aí. E nós já há algum tempo que temos estado a falar sobre o mapa cor-de-rosa e nós falamos em unir, de facto, Moçambique e Angola de uma maneira diferente da que os portugueses queriam fazer, que é de uma maneira realmente cultural, de uma maneira que possa agregar valor aos dois povos. E as artes são uma das formas que nós achamos que pode ser muito valiosa para que de facto esse mapa seja uma realidade. Eu há 2 anos e meio estive em Maputo para um show
e era um show Mapa Cor-de-Rosa, que foi, na verdade, a sequência dessa música. Ou seja, nós já tínhamos falado em fazer unir os dois países de uma maneira real, né? Fizemos a música. Queria só abrir aqui um parênteses para dizer que essa música foi gravada em 2010, mas pronto, infelizmente o álbum só saiu em 2018. A música foi gravada em 2010. Sei, tenho conhecimento disso. Exato, e o show foi o primeiro passo depois de ser gravada essa música. Então, tem muito a ver com isso, tem muito a ver Há muitos rappers angolanos que nunca estiveram em Moçambique e quando estão em Moçambique é para fazerem um show e depois voltam e não entram de facto na cultura, não se percebe exatamente como é o povo moçambicano, o que é que se pode fazer para aquela ponte. E isso acontece ao contrário. Muitos artistas moçambicanos vêm para Angola, mas ou estão fechados numa redoma, numa bolha, e não percebem exatamente como é que é Angola, não percebem a cultura. Então, no nosso entender, o mapa cor-de-rosa tem a ver com... Imagina que eu lancei um álbum e quero atuar em Moçambique. E depois eu me pergunto, mas agora como é que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém, não sei como vou fazer, falo com quem, não sei o quê. Então, tem a ver com abrir esses canais, tem a ver com disponibilizar música, arte em geral. Então, essa música foca muito isso. Que é importante essa ponte entre os dois povos, que muitas pessoas não sabem e são muito mais parecidos do que na realidade parecem. Por exemplo, houve um movimento migratório há muitos anos de Angola para o norte de Moçambique e muitas pessoas não sabem. Por exemplo, eu quando cheguei a Moçambique, eu vivi muitos anos em Moçambique e muitas pessoas diziam o vosso sotaque é parecido com o sotaque do norte. Eles também não sabiam explicar porquê, mas tem a ver com isso. Que houve um movimento migratório muito grande de angolanos para Moçambique e para aquela região, para a região do norte. Então é importante descodificar muitas coisas, quebrar muitos tabus e o mapa cor-de-rosa e essa música em específico, conectar, que tem a ver mesmo com isso, conectar os povos, conectar as culturas, concerne essa questão. Por exemplo, eu tive já a falar com alguns moçambicanos e uma vez estávamos a falar de rappers e eu mencionei o teu nome, Damani. O moçambicano disse, tu conheces o Damani? Como assim? E aí eu vi pelo rosto, pelo semblante dele, ele apresentava um grande respeito por ti. Okay. Já muito diferente né? Fui falando com vários outros moçambicanos e notei que tu lá tens já um nome, bem, uma carreira, ou, como é que eu posso dizer? Tens um nome já bem construído lá. E o que é que tu tens a dizer de Angola? Por exemplo, já em Angola é totalmente diferente. Eu não sei. Em relação a Moçambique, eu consigo, se calhar, muito mais facilmente explicar isso. Eu diria que sou da segunda geração de rappers em Moçambique. Embora sendo angolano, eu escrevi ou faço parte de um momento da história do rap moçambicano importante e
tem muito a ver com isso e tem muito a ver também com as relações que se cria com as pessoas. Tem muito a ver com isso. Eu saí de Moçambique, mas continuei a trabalhar com artistas moçambicanos. Eu costumo ir para Moçambique e tenho também muito desse tipo de conversas que estamos a ter agora, né? Nós dois, com rappers moçambicanos. Então isso, de certa forma, ajuda a passar a mensagem. E relativamente a Angola, eu não sei. Eu acho que... Não, atenção, em Angola existem, em Angola és bastante conhecido, mas eu só achei que quando aquele carinho Sim, que nós, a gente espera, eu senti mais aquela pulsação pelos moçambicanos, foi o que ok, eu senti. ok, Yeah. ok. Foi, Eu acho que, sei foi lá, essa fase. o universo acaba respondendo, acaba respondendo às coisas. Então tu não tens dado assim tanta importância para o movimento em Angola. Não, não é verdade, não é verdade. Até porque eu dou muito mais litro aqui do que dou no outro sítio. Não tem como. A minha base é aqui. Eu canalizo os meus esforços em primeira instância aqui, depois é que noutros sítios. Então, eu acho que não é por aí, acho que não é por aí. Yeah, mas se calhar aquilo que é a mensagem da Mani, aquela abordagem, interessa mais aos moçambicanos do que, sei lá, vice-versa, né? Que me diziam o seguinte: tu és muito forte, eu vou ser o gajo que vai te ajudar a dar aquele salto. E depois de um mês estávamos na mesma e eu percebia que, pá, não sei, não é culpa minha, não é culpa das pessoas. Eu acho que as coisas acontecem como têm que acontecer. Eu acho que no fundo o meu papel é exatamente este. É a posição em que eu estou. Eu acho que é esta posição em que eu devo estar, porque são demasiadas coisas que aconteceram em que eu simplesmente deixei de dar muita importância a isso e preferi continuar a fazer o que eu sempre fiz, da maneira que eu sempre fiz, tentando sempre melhorar. E a cena de que a ideia errada de que eu não me promovo não é verdade, não é verdade, não é. Mas pronto, as coisas são como são. Eu estou grato pelo que eu consegui conquistar até agora. Estou grato por conseguir fazer chegar a minha mensagem a quem realmente estava preparado para ouvi-la. Há algumas coisas muito curiosas de pessoas que têm. Vou-te dar um exemplo. Eu tenho uma música que é a Fashionista, que está no meu segundo álbum, Statu Quo, que a música foi lançada, o álbum foi lançado em 2011, mas o vídeo só foi feito em 2017. E há pessoas que eu sei que têm o disco. E quando eles viram o vídeo em 2017, disseram: Fogo, estás do caraças, man. Adorei, meu, adorei essa tua nova música. E eu digo tipo, uau, Nova música. tu tens o disco há 6 anos. Estás a ver? Tu tens o disco há 6 anos. Eu sei que tu tens o disco. Então, e eu acho que há uma coisa que no nosso estilo de música, no rap, é muito importante em termos de promoção, as cenas extra, os beefs,
e etc. Essas cenas ajudam bué a te promover. Mas eu nunca estive interessado nisso. Não que vá fugir de um bife, não é isso. Mas eu nunca estive interessado nisso porque a minha função, a minha motivação em fazer rap é de unir. E quando nós falamos em bife, muitas das vezes é distração. Tu podes estar muitas das vezes a abrir caminho para ti, mas estás a fechar caminho para o movimento em geral, porque continua a ser música de putos. A percepção das pessoas de fora é essa, é cena de putos. Há uma cena num programa de televisão em que se dá pontos, tipo, chamam rappers e depois tipo tu escolhes a janela e depois tu dás pontos àquele Cinco rapper. estrelas, 5 estrelas. Yeah, tu dás. Eu não vejo sentido nisso. Não vejo sentido nisso, porque eu não vejo a fazerem isso nos cotas do samba. Eu não vejo a fazerem isso nos cotas do samba. São os rappers. É nos rappers, são os putos. Estás a ver? Pois, São os putos. é São aí os onde putos. agora vamos entrar no verdadeiro debate. Por Exato. exemplo, é aí onde eu digo que, por exemplo, eu quando conheci o Milton, ele explicou-me certas coisas. Eu, por exemplo, criticava quando ouvia sobre a Universidade de Hip Hop. Até o momento que eu tive uma conversa com o Milton. Ele fez-me entender certas coisas e ele é uma pessoa mesmo com muito conhecimento e soube transmitir aquilo. Yeah. E eu disse para mim mesmo e perguntei a ele, mas, man, por que vocês ficam aí escondidos? Tipo, não queremos nos misturar, essa coisa. Eu sei que vocês têm essa é uma das coisas que eu reprovo a todos vocês, que eu tenho um grande conhecimento. Vocês tiram uma que, não vamos nos misturar esse meio porque esse meio percebe assim. Não, vocês deveriam chegar lá e passar o conhecimento. Já que eles não estão a entender desta forma, vocês poderiam, no meu ponto de vista, eu estou a dizer no meu ponto de vista, vocês poderiam achar mecanismos para passar essa informação, porque é muita informação que tu tens nas tuas músicas. É muita informação que o Milton tem, é muita informação que o Kukleva tem, é muita informação que o Lucani tem. Por exemplo, eu ouço muita gente a criticar o Lucani e eu digo, acho que vocês nunca ouviram o Lucani de verdade. Às vezes que o Lucani tenta aproximar-se de vocês e vocês não percebem. Mas, cada um tem a sua forma de perceber. Mas eu ainda reprovo essa vossa forma de ser, de estar um pouco excluído. Vocês praticamente se excluem desse meio. E é aí onde surge aquele discurso da nova escola. Eles não nos passaram o testemunho. Então nós vamos levar isso do jeito que nós pegamos. Eu já tive essa conversa com muitos OGs cá e eu concordo com o que tu estás a dizer. Concordo plenamente com o que tu estás a dizer, que é importante, o conhecimento é para ser partilhado, mas é só vermos que fizeste-me um convite e estamos aqui a conversar exatamente sobre isso. Então, eu não gosto de fugir a desafios, eu acho que é importante, é como eu disse, criticar é fácil, mas é importante debater, discutir soluções para avançarmos todos. Houve um meeting no ano antepassado, em que estavam rappers, estavam bloggers, e aquilo foi muito positivo. Eu, infelizmente, não pude estar, mas tenho amigos
amigos, colegas, falou-se muito na altura sobre esse meeting e quebrou-se também muitos tabus. Muitas pessoas abriram, falou-se muito, por exemplo, da comercialização das músicas de forma digital, que aqui continua a ser um tabu, porque vemos muitos artistas que têm muita exposição e continuam a pôr as músicas para free download. Eu não entendo isso, nunca vou entender isso. Não entendo isso. Mano, eu suei para aí, eu tive que ir atrás das suas músicas, já. Eu não entendo. Quando, por exemplo, eu tenho todas as minhas músicas que saem, estão nas plataformas digitais. Eu tenho cuidado de alimentar as pessoas em todas as partes do mundo. Então, falou-se sobre isso, na altura era um tabu do caraças, mas muitas pessoas começaram a perceber que, opa, afinal, ok. Porque muito se falou, foi da cena dos discos físicos, e, por exemplo, nós, o Kwame, dissemos que, pronto, até podíamos fazer discos físicos, mas os discos físicos iam ter que ter o preço real. Um disco físico tem que custar quanto? 7.000 kwanzas? Tu não vais pagar 7.000 kwanzas por um disco. Então, antes de criticares, tenta perceber um pouco por que os discos estão a ser vendidos de maneira digital. É muito menos dispendioso para os artistas fazer de maneira digital. Mas quando tu tens artistas que estão a remar contra nós, contra eles próprios, é muito complicado. Então, esses encontros são muito importantes para que todo mundo esteja do mesmo lado e a remar para o mesmo sítio, porque de outra maneira não é possível. Amanhã, quando tivermos que falar com entidades para defender os nossos direitos, para tentarmos melhorar as nossas condições de fazer música, de promover música, de receber pela nossa música, é importante estarmos todos no mesmo barco e a remar para o mesmo sentido, porque é inconcebível. Para mim, não me cai. Tu és um artista dos artistas mais ouvidos, dos artistas mais consumidos, e depois lanças uma música e pões a música em free download. Eu amanhã, quando estiver a tentar persuadir os meus consumidores de que, olha, o meu disco já não pode estar a 1.500 kwanzas, tem que estar a 2.500, e ainda assim está abaixo do preço. Ele vai me perguntar, mas o fulano pôs o mamo dele a borla. Então, tu tens que ter... Tens que dar uma aula ao teu fã, tu tens que dar uma aula a todos os teus fãs, a toda hora, e é muito cansativo. Estás a ver? É muito cansativo. Por isso é que é importante estarmos todos no mesmo barco, a remar no mesmo sentido, para que seja muito mais fácil e muito mais rápido, porque nós já não temos muito tempo para... Há muitos artistas que desistiram. Eu próprio já tive para desistir muitas vezes. E por isso é que hoje em dia eu faço música sem expectativa. Por isso e por outras coisas. Porque se tu continuas a fazer música e a tua expectativa é viver da música, é complicado. Porque nós aqui estamos a viver problemas que, se nós não resolvermos antes, esse problema dos músicos nunca há de ser resolvido. Nós estamos a tentar resolver o problema de interpretação dos fãs. Os fãs não estão a conseguir perceber o que tu estás a dizer. Ele acha que vir ter contigo e pedir um link, o link da tua música, do teu álbum, é correto. Mas ele, quando vai a Zap, quando vai a End, quando vai a Epal, ele paga água, paga luz. Ele sabe que para ver televisão, para ver o cabo, a televisão por cabo, ele tem que pagar. Mas aquele artista que ele diz que respeita, que mudou a vida dele, não sei o quê, ele quer um link de borla. Então,
é um processo que só podemos ganhar juntos. É uma cultura que temos que criar. Concordo contigo que quem tem voz deve-se fazer ouvir. É muito importante isso, eu concordo com isso, e eu tenho falado com pessoas, várias pessoas sobre isso, e é uma coisa que estes meetings, esses rap talks são muito importantes para isto também, que é para quebrar esses O tabus gelo, que existem, o gelo. É importante se falar sobre as coisas. Mas, Damani, eu tenho aqui uma pergunta. De acordo à definição do hip hop, né, que é para livrar alguns o pessoal oprimido, certo? E cá entre nós conhecemos a realidade do nosso país e o Damani é tido como um mensageiro, certo? Ok, e o Damani tem uma abordagem super uau, que ajuda a qualquer um angolano ou africano, nesse caso, se a tua música também for traduzida para alguns nigerianos, tu ajudarias eles a voltar a respeitarem mais as suas raízes. Mas nós conhecemos a realidade do povo africano. Sim. Acerca daqueles que não têm nenhum tostão para a internet, será que o Damani não faz música para esse pessoal? Eu faço música para todo mundo, mas a minha música ajuda a contribuir. Eu sozinho não vou conseguir salvar a África. É importante pequenos passos para conseguirmos chegar lá. Por isso é que temos que estar todos, mais uma vez, no mesmo barco. Eu não consigo chegar, infelizmente, não consigo chegar a todos os angolanos como eu gostaria. Eu já tive para fazer, por exemplo, turnês aqui em Angola e já tive no olho de algumas editoras grandes, mas eu percebi que aquilo não era para mim, da própria forma como eles me abordaram e como eles queriam que eu trabalhasse. Eu disse, não, vocês ainda nem eram editora e eu já trabalhava com editoras a sério. Então, essa conversa para mim não serve. Não serve. Nos meados dos anos 2000, eu estava a ser nomeado para coisas grandes. Eu desisti de estar nesse mundo exatamente porque não me sentia confortável. Então, depois algumas coisas começam a ficar muito mais difíceis. Tu queres fazer uma turnê, se calhar tu sozinho só já não consegues. Tens que reunir um time grande, né? Para vocês irem fazer a turnê. Mas ainda assim, fica caro. Depois é complicado. Eu estou a pagar para passar a minha mensagem? Não. Não pode ser. Há muita gente em Angola que tem meios, que tem capital e que pensa como nós. Mas essas pessoas não vêm ter connosco e dizer, olha, eu acho que eu posso apoiar a iniciativa. Não é apoiar os artistas, é apoiar a mensagem. Isso é que as pessoas têm que perceber. Eu sou apenas um veículo. A mensagem é que é importante, não sou eu. Então, é importante apoiar a mensagem. E quando tu estás a apoiar, imagina, 100 artistas com uma mensagem positiva, tu estás a apoiar um movimento. E aí é que a coisa se torna interessante. E é uma coisa que aqui, infelizmente, não se faz. Ainda se acha que os artistas têm que gastar dinheiro para fazer música. Quer dizer, tu gastas o teu dinheiro e ainda tens que dar a música de borla. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Realmente não faz sentido. Não faz Mas sentido. eu tenho uma pergunta aí para o Damani. Porque o Damani tem algumas músicas aí duras e criticam o nosso sistema. Se o Damani fosse... Alô? Já, Consegue me ouvir? Estou a ouvir. Sim, ok. Se o Damani fosse o presidente
da República, digamos, mas né, vamos colocar assim, no rap, né? Presidente da República do rap. Uhum. E tem todo o poder para a verdadeira, certeza que a mensagem, a verdade salva, né? A verdade liberta. O que é que o Damani faria para essa mensagem chegar até os que não têm capacidade, nenhum tostão para ouvir uma música na internet ou para comparar uma música na internet? Olha, estás a ver aqueles, como é que se chama aquilo? Aqueles cenáculos. É que é acho que as igrejas têm uma maneira muito eficaz de passar a mensagem, e isso, ainda bem que fizeste esta questão. Eu acho que a cena dos cenáculos é bem importante, é uma coisa muito importante. Com, tu podes criar, podes fazer banda desenhada, tu podes, mesmo a nível da animação, tu podes fazer chegar na televisão, assumindo eu que o presidente do rap tem poder para chegar à televisão e passar uma mensagem, né? Animação, assim como nós, quando éramos mais novos, recebemos aquela vaga toda informativa, né? Uhum. Tentava por aí, nas escolas, que é muito importante. Mas uma coisa que eu não acredito é em limitar a mensagem, ou seja, a minha mensagem é mais importante que a mensagem do outro. Isso está errado. Isso, a cena que me fez gostar da cultura hip hop foi exatamente a diversidade de discurso, de mensagem, de posições, aos rappers políticos, aos rappers com consciência social, aos Uhum. rappers que gostam de cogumelos voadores, aos rappers que gostam de cenas de festa. Cogumelos voadores. É. Eu acho que é muito Esse da importante mãe, isso. Eu acho que isso é sempre muito lírico. importante. Acho que é muito importante essa diversidade, que é a cena que, por exemplo, eu não vejo na Kizomba, e eu gostaria muito de ver um álbum de Kizomba em que estão a falar sobre cenas que não são só amor, estás a ver? Cenas naqueles beats, epá, é uma cena que eu... E eu já pensei em fazer um álbum de Kizomba, mas com a nossa mensagem. Há um rapper, Eu já ouvi um skill em Kizomba. yeah, o gajo é Tarraxinha. rapper, o Rimas gajo... de tarraxinhas. Rimas de tarraxinhas. Yeah, yeah. Tu Skill. conheces o Eddie Parker? O Eddie Não. Parker, Já ouvi o nome, mas ele assim, está conectado consumir o com o produto. Nelson Freitas. E ele, nos anos 90, 2000, entrava naqueles beats naquelas músicas do Nelson Freitas e mandava sempre aquelas 8 barras, aquelas 12 barras e não sei o quê. Quatro. Uns quatro, sim. Também, Beautiful. Ele yeah, está no Beautiful. No yeah. Beautiful. O grande rapper Então, é aquele gajo. É. eu sempre gostei daquele formato. Só que na altura em que eu cheguei para Angola, cheguei a Angola, pronto, acabei me interessando. Eu acho que aí o meu rap ganhou uma definição diferente quando eu cheguei cá. Há coisas que foram mais acutiladas na minha mensagem, então acabei deixando aquilo para trás. Mas é uma coisa que eu posso voltar a fazer. Eu tenho vários alter egos, posso fazer isso sem problema. Mas a cena, enquanto presidente, eu tentava passar uma mensagem positiva para todo mundo. Uhum. Eu acho que isso que é a coisa que falta, essa mensagem positiva. Mensagem positiva e, obviamente, não só a mensagem, mas, de facto, fazer-se alguma coisa. Né?
Falou em banda desenhada, mas aqueles que nem sequer conseguem ter uma TV, por exemplo, aqueles que não, nem sequer conseguem colocar os seus filhos na escola, eu digo mesmo aqueles que estão mesmo no fundo. Aí é importante O chegar-se a esses presidente sítios. precisa chegar até aí também. Sim, é importante chegar-se a esses sítios. O meu consulado tentaria com que se chega, obviamente não vais conseguir chegar a todo sítio, né? Mas sabendo que, pronto, imagina que vais a um município de uma província qualquer, um município que tem mais pessoas, e as pessoas tentam se aglomerar aí. Aliás, a igreja não faz diferente. A igreja não Yeah. faz diferente. Muitas daquelas pessoas não têm TV, mas acreditam que Jesus é o Salvador. Mas Jesus Cristo não nos salvou, a nós africanos. Nós continuamos condenados. Estamos condenados, estamos presos aqui mesmo. Então, seria importante fazermos, porque nós temos que aprender com os outros. E eu acho que a igreja faz muito bem isso. Então, até podíamos fazer copy-paste. Yeah. Podíamos fazer copy-paste, exato. Yeah. Da mano sempre profundo, não tem como. como- Deixei-te ouvir, Yeah. deixei-te ouvir. Deixei-te ouvir. Yeah. Mas da mano, essa reta final e sobre as suas últimas obras. E agora? E agora estou a ouvir, estou a ouvir. Yeah, ok. Eh, qual é o conselho que o Damani deixa para a old school e a new school? Para a New School, a única coisa que eu tenho a dizer é sejam vocês mesmos. E para a Old School, pá, deixem de ser casmurros. Vocês já foram jovens, deixem de criticar os mais novos, façam música com melhor qualidade. Não achem que o que fizeram nos anos 90 e nos anos 2000 é o suficiente para falarem hoje. Isso só não vale. Vocês têm que continuar ativos, vocês têm que. O que vocês falam tem que valer realmente. Não só para irmos aos livros de história e irmos buscar os vossos nomes, não. É importante vocês estarem a fazer hoje para poderem falar com voz alta. Então, é basicamente isso. Sejam vocês mesmos, sejam os melhores seres humanos que conseguirem ser. E África em primeiro. Yeah. Olha, tem graças que tu e o seu Scratch têm mais ou menos a mesma linhagem de pensamento, assim, na abordagem. E podes mencionar aqui o teu top 10? Não precisas te basear nos rap, no top 10 atual, mas sim aquele top 10 que o Damani sempre esperou. Top 10 de quê? Da lusofonia? Top 10 de rappers, né? Rappers, yeah. Da lusofonia ou Angola? Lusofonia. Isso é Rap Talk International, né? Oh yeah, oh yeah. Uh, E lusofonia temos rappers angolanos também bons. deixa ver. A-Small, Cloro, Verbalo Zula, Sam the Kid, Hernani da Silva, Duas Caras, Leonardo Auti, faltam três.
Chef K. Keita Mayanda. Se calhar o Fedilson também. Fedilson é uma boa opção. 10. Então fechamos o top 10. Grande Fedilson top muito 10, bom. olha, eu super concordo com esse teu top 10. E é um top 10. Fizeste mesmo sentir, como disse nas ruas, fizeste sentir o teu nome. Grande conversa com Damani. Olha, Damani, muito obrigado por teres dado essa oportunidade ao Rap Talk International e Obrigado. vamos contar contigo mais vezes. Com certeza. Acho que foi muito bom, muito interessante trocarmos aqui este dedinho de prosa, Young Hova. Então, pá, estou disponível, estou aberto, qualquer coisa, estamos aqui. Porque não é fácil. Quando eu disse que teríamos o Damani aqui no Rap Talk International, disseram-me que não, estás a brincar, não. Prova. E aqui temos a prova. Estamos com o Damani. Sou super acessível, né? Sou super acessível. Estamos aqui. Muito obrigado, Damani. Então, sucessos. Obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos. Abraço. Wow.